Meus amados, abram a Bíblia, carta do apóstolo Paulo destinada a Timóteo. Primeira carta, capítulo de número 4, especificamente o versículo de número 16. Primeira epístola, ou carta destinada a Timóteo, capítulo de número 4, especificamente o versículo de número 16. Os irmãos encontraram, digam amém. Ouçam atentamente. Eu estou utilizando aqui a atualizada, corrigida, fiel. Então acompanhe na sua tradução a leitura desse texto. Está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu vou pedir que os irmãos partilhem comigo dessa leitura. Eu vou citar uma palavra ou uma frase, e os irmãos vão recitá-la após mim, de maneira uníssona, todos juntos, em viva voz, em alto e bom som. Então recitem após mim. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Eterno Deus, obrigado por mais esta oportunidade. Peço agora que a tua graça capacitadora ilumine os olhos do nosso entendimento, como também possa ungir os nossos corações, fazendo aflorar o nosso senso crítico, desenvolver a nossa perspicácia mental, despertar a nossa curiosidade bíblica e assim compreender tudo aquilo que nós estaremos ouvindo. Ajuda-nos nas nossas limitações e fala conosco através da tua palavra. Amém. Podeis assentar, irmãos. Podeis assentar. Amados irmãos, tanto a primeira quanto a segunda carta destinada a Timóteo, elas são de autoria do apóstolo Paulo. Nesse aspecto, vale ressaltar aqui que tanto os chamados teólogos conservadores, são aqueles comprometidos com a inerrância e infalibilidade das Escrituras, como os chamados teólogos liberais, que não creem na inerrância, na infalibilidade, muito menos da Bíblia como palavra de Deus, eles concordam entre si que, de fato e de direito, Paulo é o autor de ambas as cartas. Mas independente do que opinam os eruditos no campo da bibliologia, favoravelmente nós temos como elemento de comprovação da autoria as chamadas evidências internas e as evidências externas. Quando eu falo de evidências internas, eu estou referindo-me ao conteúdo de ambas as cartas, que possuem em si elementos suficientes para identificar não só o destinatário da carta, mas muito em especial o seu emissário, o seu autor. E quando eu falo de evidências externas, eu estou falando do testemunho da história,
os pais da igreja, os apologistas da Idade Média, os pré-reformadores, os reformadores, os chamados teólogos contemporâneos, ou seja, tradicionalmente, a história vai corroborar e provar que, de direito e de fato, Paulo, indiscutivelmente, é sim o autor de ambas as cartas. Entretanto, vale ressaltar aqui, dentro dessa abordagem, mais uma observação. Apesar de Paulo ser o autor de ambas as cartas, quando Paulo as escreveu, ele as escreveu em circunstâncias absolutamente distintas. Eu vou provar isso de uma maneira sucinta, sem colocar muita meticulosidade e muita ênfase. Primeiro, quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava preso. Pior ainda, estava sofrendo desprezo, limitações, abandono, estava enfermo e o pior, consciente de que enfrentaria logo logo a guilhotina de Roma, quando teria sua cabeça decepada do corpo, e então o seu ministério chegaria ao fim aqui na terra. Prova disso é que, se você pegar especialmente os primeiros versos do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, vocês vão notar a maneira como Paulo ele se introduz. Ele começa dizendo: já estou sendo oferecido como sacrifício de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Acho isso fantástico. Na teologia, especialmente a exegese, a gente chama isso de eufeminismo. Paulo não está dizendo que vai morrer, ele está dizendo o tempo da minha partida. No original grego, a ideia é: eu estou tomando um bote, atravessando o rio, viajando para um outro lugar. Para Paulo, morte não é morte, é uma passagem, uma viagem em direção ao encontro com Deus. Acho isso fantástico. Mas o fato é que Paulo estava preso, ciente de que morreria, e portanto, nessa segunda carta, tudo que Paulo escreve, tanto no capítulo 1, como capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, resumidamente, em síntese, é dar conselhos. Paulo aproveita essa carta para dar os últimos conselhos a Timóteo, a quem via como sendo a extensão e a continuidade do seu ministério. E isso me ensina um princípio, que a gente chama, na linguagem da teologia prática, de discipulado. A gente vê aqui o cenário perfeito. Paulo, um pastor velho, final de carreira ministerial, usando da sua experiência para aconselhar um pastor jovem que está no ápice, está exatamente no apogeu da sua carreira ministerial. É a ideia de que sempre precisamos ser mentorizado por alguém. Isso é o que a Bíblia vai ensinar. Josué só foi o grande Josué porque teve por trás a sombra de um grande Moisés. Os discípulos, a pior classe de homens,
que eu nunca, com meu senso crítico, escolheria para ser meus discípulos, só se tornaram os maiores revolucionários da história do cristianismo, porque tinham como mestre, discipulador e mentor, Jesus, o maior mestre de todos os tempos. Paulo só foi Paulo, porque nasceu na sombra de um Gamaliel. Marcos só foi Marcos, porque tinha um Barnabé. É importante lembrar que Timóteo só é importante porque tem um Paulo. E a minha aplicabilidade prática, nesse primeiro momento, para todos nós cristãos, especialmente obreiros, é: quem é o teu Paulo? E se você é Paulo, quem é o seu Timóteo? Lembre-se, a ordem de Jesus não é encher templo com pessoas. A ordem é sair pelo mundo fazendo discípulos. Bem, esse é o contexto em que Paulo escreve sua segunda carta. Todavia, quando ele escreve a primeira carta, o contexto é outro. Ele não mais estava preso, ele havia estado preso quando da sua primeira prisão em Roma, onde ficou 2 anos numa prisão domiciliar, e escreveu as cartas das prisões: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, porque enquanto todos achavam que o seu ministério lá em Roma, preso, tinha chegado ao fim, Paulo vai mostrar que ele estava preso, mas a mensagem do evangelho estava livre para a glória de Deus. Tão livre que, se você estudar o contexto, que é o pano de fundo histórico dessa prisão de Paulo em Roma por 2 anos, a partir da perspectiva de Lucas, em Atos dos Apóstolos, vocês vão descobrir um detalhe: nesses 2 anos Paulo estava preso, mas o evangelho não, porque ele vai dizer em Atos que evangelizou toda a guarda pretoriana. E os senhores sabem quantos soldados eram a guarda pretoriana? 10.000 homens que formavam a tropa de elite que dava segurança ao imperador em Roma. Mas todos ouviram a pregação do evangelho da graça de Deus. Não é à toa que Paulo, em Romanos 1,16, diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder para todo aquele que crê. Só para envergonhar o inferno e exaltar os céus, quem crê que o evangelho é poder, levante a mão e glorifique a Jesus. Bem, Paulo está preso, ou melhor, havia estado preso 2 anos. Mas como dizia a Constituição romana, Paulo, apesar de judeu, tinha título romano, e de acordo com a lei, nenhum romano poderia ter a sua liberdade tirada, muito menos a sua vida sentenciada, sem que nos autos de um processo jurídico todas as acusações fossem de fato e de direito provadas. Como essas acusações não foram comprovadas, Paulo ganha liberdade. E aí me chama a atenção, porque se fosse certamente alguns daqueles que compõem o que eu chamo de liderança contemporânea hoje, no lugar de Paulo, depois de 2 anos preso, já posso imaginar a programação: turismo, uma viagem, quem sabe Porto de Galinha, uma turnê, por que não, no Caribe, descansar, tirar férias. Paulo não, ele mal sai da prisão. Vocês sabem o que é que Paulo faz? Organiza o que a Bíblia e a história vai chamar a 4ª viagem missionária. Isso mostra que ministério não é escada rolante.
Ministério não é passarela. Ministério não é promoção. Ministério é guerra, combate e compromisso com o reino de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: combati um bom, findei e eu guardei a fé. Portanto, Paulo organiza a sua quarta viagem. E nessa viagem, ele pega 2 companheiros, Timóteo e Tito. Ele pega Timóteo e deixa-o à frente da igreja em Éfeso, capital da Ásia Menor. Ele pega Tito e leva a Creta e deixa na liderança da igreja em Creta. E aí Paulo vai visitar as igrejas da Macedônia, e é justamente lá da Macedônia que Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo. Timóteo, pelo contexto histórico, era um jovem. Segundo, com sérios problemas. Número 1, problema de saúde. Tanto que Paulo vai recomendar nessa carta que Timóteo misture um pouquinho de vinho com água e deguste, porque vinho é medicinal para problemas estomacais. Muito provavelmente, Timóteo sofria de gastrite e úlcera nervosa. Toma um pouquinho de vinho, Timóteo. Segundo, Timóteo tinha um certo complexo de inferioridade. Se achava impotente, incapaz, inabilitado. Tanto é que é por isso que nessa carta Paulo, ele vai dizer: ninguém te despreze por ser jovem, porque ele tinha na membresia da igreja que pastoreava pessoas com uma idade superior, um currículo de vida cristã mais experiente. Imagine o desafio que esse Timóteo tinha. Além do que, ele enfrentava a oposição externa, os falsos mestres, e interna, os problemas dentro da comunidade cristã. Por isso que lá na segunda carta de Timóteo, Paulo, no capítulo 2, verso 15, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O obreiro precisa estar consciente disso. Ministério não é posição, ministério é função. Ninguém ocupa uma tribuna por promoção ou posição. Tribuna é lugar de ministros do reino de Deus. E é nesse sentido que Paulo, diferente da segunda carta, onde tudo que ele dá são conselhos, nessa primeira carta, o que Paulo vai fazer é qualificar. Em outras palavras, capacitar. Numa linguagem mais simples, ele vai treinar Timóteo a exercer o ministério com excelência. Paulo, nessa primeira carta, ele na verdade está treinando um obreiro iniciante na sua primeira igreja, seus primeiros desafios, e se sentindo habilitado. E é dentro desse contexto de treinamento, capacitação e qualificação que Paulo, na sua abordagem, no capítulo 4, verso 16, ele faz essa pontuação. Olha o que ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti como também aqueles que te ouvem. Acho lindo esse texto, porque esse texto ele me dá subsídio, noutra linguagem, conteúdo para tratar aqui de vários aspectos que envolvem a vida de um obreiro. Tanto a vida espiritual, tanto a vida emocional, tanto a vida
física, tanto a vida ética como a vida moral. Paulo está dizendo para Timóteo: tem cuidado de ti. Isso chama a nossa atenção para um princípio. Paulo está dizendo que o obreiro, antes de se preocupar com o conteúdo do seu ensino e o conteúdo da sua pregação, que é a doutrina, ele precisa estar preocupado com a sua vida, porque a vida é mais importante do que o sermão. E por que isso? Permitam parafrasear: Deus não usa sermões. Sermões são ideias elaboradas pelo pregador a partir do entendimento que se tem do texto sagrado. Deus não usa sermões. Deus usa o pregador, o ministro por trás do sermão. Portanto, a vida do ministro é mais importante do que o seu conteúdo. Mesmo porque, permitam, a nossa vida fala mais alto do que o nosso discurso. Eu penso que um dos maiores problemas da igreja contemporânea, olhando por essa perspectiva ética, está justamente aqui. Muito discurso, muito barulho. Aliás, evangelicamente falando, essa é a geração do barulho. Todavia, a sociedade está preocupada em enxergar caráter, porque o caráter do pregador fala mais alto do que o seu discurso. E sabe por que estou dizendo isso? Permitam, senhores, quando Paulo diz assim, Timóteo, tens cuidado de ti mesmo, e só depois da doutrina, e persevera nisso, cuidando primeiro da sua vida, depois da doutrina, porque fazendo essas duas coisas, vai salvar tanto a ti, como o rebanho que está sob os teus cuidados. Esse é o ponto. E aí eu começo chamando a atenção dos irmãos para algumas aplicações ainda no texto. Eu ainda estou apenas abrindo o caminho para a gente chegar no nosso ponto temático, ética ministerial. Mas permitam nessa abordagem textual fazer aqui algumas pontuações. Primeiro lugar, quando eu olho para esse texto, sabe o que eu percebo Paulo ensinando? Escute, a vida do obreiro é tanto a base como a vida do seu próprio ministério. Vou repetir, a vida do obreiro é tanto a base como ao mesmo tempo a vida do seu ministério. Deixa eu lhes dizer por que exatamente eu estou colocando esse ponto. É porque a autoridade de um obreiro não está no seu discurso, mas está no seu caráter. Isso só pode ser entendido quando nós temos o seguinte entendimento: aquilo que eu prego é o que na prática, o que eu vivo. Porque se o que eu vivo se contradiz com o discurso que eu prego, o meu discurso não tem relevância. E aí é importante que cada obreiro entenda uma coisa: você prega muito mais com a vida do que com o seu discurso. Pastor, me prova. Faz questão. Eu não aprendi a pregar assistindo DVD de Camboriú, não. Eu provo para você. Quer que eu prove? Eu vou dizer para você só um exemplo magno entre tantos que eu poderia subsidiar e contextualizar dentro das Escrituras. Lembram do grande Sermão do Monte? Que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7, verso 29. Como é que Mateus conclui? Eu vou citar para você.
Concluindo Jesus o seu sermão, todos o admiravam, porque ele os ensinava como quem tem autoridade. Sabe o que é que Mateus está dizendo? Que a autoridade de Jesus não estava apenas no discurso, mas no caráter que ele possuía. Porque o que ele estava pregando, a multidão enxergava na sua vida. É por isso que Jesus diz, aprendei de mim que sou o quê? A tua vida, obreiro, é a base e a vida do seu ministério. Segundo lugar, vou dizer para você, escute, é importante você lembrar que não apenas a tua vida pessoal é base e ao mesmo tempo vida do teu ministério. Lembre-se, a sua vida ministerialmente tem propósito, e entre tantos é revelar sobre a vida daqueles que estão sob os seus cuidados o caráter de Deus, de maneira que o teu discurso não pode contrariar aquilo que você vive. Eu gosto muito de uma frase de M. Bon, teólogo, século XIX. Ele resumidamente faz a seguinte pontuação: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos, quando pregados, matam a igreja. Não foi à toa que Dwight Moody, quando perguntaram para ele, Moody, o que a gente faz para ter uma igreja avivada? Moody respondeu, acendam uma fogueira no púlpito. Sabe o que é que Moody está dizendo? Púlpito não é lugar de homens mortos, mas de homens que têm vida em Cristo Jesus. Significa que a vida do obreiro é a base, e a vida do seu ministério. Quem entendeu, levanta a mão e glorifique a Deus. Segundo lugar, vou dizer para você, você quer cuidar do reino, da obra, da doutrina? Vou te fazer mais essa pontuação, justamente com base ainda nesse texto sagrado. Lembre-se disso: vida com Deus precede o trabalhar para Deus. Pastor, explica isso para mim. O que eu estou dizendo para os senhores é que antes do obreiro assumir compromisso com a obra de Deus, ele precisa primeiro assumir compromisso com Deus da obra. Você sabe por que é que há um monte de ministérios fracassados? Sabe por que há um monte de ministérios falidos? Sabe por que a igreja está abarrotada de obreiros? Que é um peso para o ministério, e o ministério e a igreja um peso para a vida dele? Porque assumiram compromisso com a obra, mas se esqueceram que antes de assumir compromisso com a obra, se deve assumir compromisso com Deus da obra. Eu acho lindo como Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso. Vocês já leram isso lá em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 19. Olha o discurso de Paulo. Eu vou dizer só os primeiros versos. Ele diz assim, vós bem sabeis como eu tenho me comportado no meio de vós, desde que aqui eu cheguei. Aí olha o que ele vai dizer, na sequência: servindo ao Senhor. Acho lindo. Paulo está dizendo assim, olha, eu não servi nenhum de vocês, eu não trabalhei para vocês, eu não me dediquei a vocês, pelo contrário, vocês foram apenas o meio. Eu servi, trabalhei e dediquei-me ao Senhor. Sabe por que é importante a gente entender isso? Porque quando você assume compromisso com a obra, antes de se comprometer com Deus da obra, é tendência natural você tratar a obra como se você fosse dono. E eu gostaria de lhe dizer uma coisa: você não é dono, a igreja não é sua,
não foi você que morreu por ela. Quem pagou o preço foi Jesus de Nazaré. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Lembre-se, é importante você ter consciência de que você está servindo o Deus da obra e não meramente a obra de Deus. E aí eu vou aproveitar. Por que é importante? Isso aqui tem princípios éticos. Na hora das decisões que definem o rumo e o futuro da igreja, é bom lembrar que somos apenas cooperadores com o Senhor, mas não dono da obra. O dono é dele. E se eu quero decidir algo que diz respeito ao futuro da igreja, eu não decido com a minha mentalidade, mas eu consulto o dono da obra para saber como ele quer. Isso é ética. Quem entendeu isso, levanta a mão para o céu e dê glória a Deus. Tem mais, pastor? Tem mais. Eu ainda nem descasquei a fruta. Estou aqui ainda andando na beirada dessa lagoa. Mas escute o que eu vou dizer para você. Em terceiro lugar, lembre-se, é isso que Paulo está dizendo. Tens cuidado de ti, depois da doutrina. O que Paulo está dizendo? Vou dizer para você. Talentos são necessários, mas não suficientes. Vou aproveitar para dizer. Ei, obreiro, não pense que porque você é dotado de habilidades, não pense que porque você é dotado de talentos, prega bem, canta bem, tem postura e compostura, domínio de público, domina a arte da oratória, do vocabulário, da retórica, da eloquência, da dicção, do poder de persuasão linguística, raciocínio lógico, poder de síntese, sabe aplicar e interpretar as coisas coerentemente. Você está pensando, sabe que você tem talento? Isso é suficiente? Vou dizer para você, você precisa estar consciente que a igreja não é espectadora para estar aqui admirando talentos. Tribuna não é palco. Aqui não é lugar de expor habilidade. Sabe o que você precisa entender? Ministério não é profissão. E nem tampouco teatro. Sabe o que é ser obreiro? Ministro do reino de Deus. Sabe quem é a igreja? É a menina dos olhos de Deus, o centro de adoração a Cristo. E sabe o que é a tribuna? Lugar em que se prega valores, não com discurso, mas com a vida. Quem entendeu, diga amém. É por isso que eu gosto de João Calvino. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com tudo Calvino, mas para mim a mente teológica mais brilhante depois da reforma. Calvino faz uma observação fantástica. Olha o que ele vai dizer. A obra, o reino e o evangelho nunca jamais prevalecerá até que tenhamos no púlpito homens legitimamente vocacionados e devidamente qualificados para defender a sua fé no evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Lembre-se, talento é bom, mas não é suficiente. Mas em quarto lugar, deixa eu dizer para você, você sabe o que é que eu enxergo ainda nesse texto? Vou dizer para você, isso aqui é fantástico. Pastor, o que é? Carisma atrai, mas só o caráter convencer. Vale uma aplicação. Principalmente considerando o nosso contexto, né? Nós somos os pentecostais. Eu tenho muita dificuldade para enxergar o pentecostalismo hoje dentro da minha igreja, porque eu vejo hoje na Assembleia de Deus do Brasil mais do neopentecostalismo do que pentecostalismo. Mas vamos considerar isso. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós cometemos um velho erro de supervalorizar carisma. O que é isso? Dons. Só que eu quero que você entenda. Sabe o que o dom na sua natureza faz? Atrai.
mas não convence. Sabe o que é que convence? Caráter. E aí eu vou dizer para você, é tão certo isso. Lembra de Jesus? Como é que ele vai tratar essa ênfase exagerada nos dons que eu vejo hoje no movimento evangélico pentecostal e neopentecostal brasileiro? Jesus vai dizer para aqueles que se exibem dos dons, né? Revelação, cura, profecia, xeredeque, mandacai, amalacai. Escute o que eu vou dizer para você. Você sabe como é que Jesus faz? Eu vou dizer para você. Naquele dia, muitos dirão, em teu nome. Sabe o que foi no nome de Jesus? Expulsei demônio, curei os enfermos, revelei o futuro na vida de alguém, produzi livramento na vida de uma pessoa através de um dom que se manifestou. Sabe qual é a reação de Jesus para os que colocam essa ênfase? Eu vou dizer: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Como é que alguém não conhece as pessoas que no seu nome fizeram milagre? É que Jesus não está desvalorizando os dons, ele está colocando os dons no seu lugar. Pastor, como é que é? Eu vou explicar. Dons manifesta poder, mas o fruto é que revela autoridade. O dom revela a sabedoria, mas o fruto revela o caráter. E aí eu quero que vocês saibam, para mim não é nada impressionante ver alguém ser usado com os dons. Para mim o que importa é, se você é marido, você ama a tua esposa como ela merece? Se você é esposa, é fiel ao teu marido como ele quer? Se você é pai, cuida do seu filho como deveria? Porque isso para Deus tem mais valor do que dom. Então escute o que eu vou dizer para você. Carisma atrai, mas só o caráter convence. Pastor, tem mais? Tem, vou dizer para você. Pastor, o que é? Vou dizer mais essa. Tem várias, mas vou dizer só mais essa, para mim ir para o âmago dessa temática. Lembre-se disso. A vida do obreiro, no seu desenvolvimento, deve ser pleno. Pastor, por que pleno? Vou explicar. Olha o que Paulo está dizendo. Vamos olhar para o texto. Ele está dizendo assim, ó: tens cuidado de ti e da doutrina. Você sabe o que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Escute, eu vou definir para você. Escrevi isso aqui hoje à tarde e eu não quero perder esse foco. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, a doutrina molda a nossa vida, mas a nossa vida é que ornamenta a doutrina. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu vou explicar para você. Paulo está dizendo assim, ó: o que vai dar credibilidade e relevância ao que eu estou pregando, não é se o que eu prego com perfeição, é se quem está me ouvindo, ao ouvir o que eu prego, tem convicção de que o que eu estou pregando, eu vivo com a minha vida. Nesse sentido, escutem, a doutrina muda a nossa vida, mas sabe quem é que ornamenta a doutrina? A vida que vivemos. Você quer entender isso na prática? De forma bem simples. Quando alguém vai numa livraria secular comprar um livro, que ele compra um livro de um autor secular, o leitor que foi na livraria comprar o livro, ele não quer saber se o autor do livro tem uma vida moralmente preguiça. Ele não quer saber quantas esposas ele já teve, se é adúltero, se é prostituta, se ele é prostituto. No mundo secular, especialmente no contexto do mundo artístico, a obra é valorizada não pelo caráter do autor, mas pelo talento e habilidade. Só que na igreja é diferente. Todas as vezes que eu vou comprar uma obra, antes de analisar o conteúdo, primeiro eu avalio a biografia do autor. Quem é? Porque para nós a vida do autor é mais importante do que a sua obra. Isso aqui é ética.
E eu gostaria de aplicar esse princípio. Qual é? Eu vou dizer para você: nós devemos nos preocupar com a doutrina, porque a doutrina molda a nossa vida. Mas não se esqueçam que é a nossa vida que ornamenta e dá credibilidade à doutrina que cremos e pregamos. Nesse particular, olha a aplicabilidade ética. Obreiro, você vive o que você prega? O teu discurso está amarrado e fundamentado na vida que você vive? Porque lá no século XVI houve um grande pensador, George Whitefield, e eu sou apaixonado por suas obras. Ele diz uma frase que eu acho fantástica. Olha o que ele vai dizer: obreiro, ele diz pregador, mas eu estou usando o termo obreiro aqui. Olha o que George Whitefield vai dizer: obreiro, tua vida fala tão alto diante dos meus olhos que os meus ouvidos já não conseguem ouvir a tua voz. A vida do obreiro é mais importante do que o seu conteúdo. É por isso que Paulo está dizendo assim: Timóteo, tens cuidado de ti. Ninguém sai de casa para ouvir alguém que moralmente não tem condição de ensinar valores para você. E é por isso, e é dentro dessa perspectiva, que eu quero agora dizer para os irmãos, quando Paulo diz: tens cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque permanecendo nessas coisas salvará tanto a ti como a ti mesmo. Aliás, tanto a ti como os que te ouvem. Esse Paulo, na parte A desse texto, ele está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, você precisa se preocupar plenamente com todas as áreas da sua vida. Pastor, e quais são essas áreas? Eu vou dizer para você: espiritual, emocional, física, ética e moral. Eu não vou falar aqui de como um obreiro espiritualmente deve estar preocupado com a sua saúde espiritual. Não vou, esse não é o foco. Poderia, mas não é o foco. Também não vou falar aqui da saúde emocional, porque o que eu conheço de obreiros doentes, como é que é isso? Gente que tem a missão de cuidar de outros quando deveria era ser cuidado. Gente que ocupa a tribuna doente, está ministrando aos outros quando eles deveriam ser ministrados. Obreiros doentes emocionalmente, que não sabem falar, agir e não tem trato e tato com aqueles que estão sob a sua liderança. São doentes emocionalmente, precisando de cura. Nem vou entrar no mérito, mas Paulo está falando disso. Ele também está falando de saúde física. Vou dizer uma coisa para os irmãos: eu não estou aqui pregando perfeccionismo físico, mas imagine um obreiro, um líder, cuja responsabilidade é ser espelho para os seus liderados, cujo papel é ministrar a bênção de Deus para aqueles que estão sob os seus cuidados, mas não sai de socorrão, não sai da UPA, depressão, deprimido, angustiado, doente, não dorme de noite, vive um problema de saúde física terrível. Deixa eu dizer uma coisa para você: que moral e autoridade esse obreiro tem para ministrar cura aos doentes da sua comunidade? É preciso que a gente reveja isso, e Paulo está falando isso. Paulo está dizendo: Timóteo, cuide da sua saúde. O que é isso? Tome atitudes preventivas. Tenha cuidado com o que você come. Come com coerência. Tem cuidado com o que você bebe. Porque nós somos aquilo que nós comemos. Isso aqui não é frase de Laí Ribeiro, não. Paulo, há 2000 anos atrás, já tratava disso. Agora escute um detalhe. Paulo não está falando só de saúde espiritual, não é só de saúde emocional, de saúde física. Eu acho interessante. Paulo está falando de valores, saúde ética, ética e moral.
Essas coisas são distintas, mas elas estão relacionadas. Elas são, na verdade, como os meus 2 braços, meus 2 olhos, meus 2 ouvidos, meus 2 pés, minhas 2 pernas. Onde uma está, a outra está. Porque se você me perguntar, pastor, o que é ética? Vou dizer para você, ética é um conjunto de princípios que tem como finalidade criar valores. E o que é valores? É o resultado dos princípios que estabelece moral. E o que é moral? É um conjunto de ações que corresponde aos princípios que regem a sua vida. Toda pessoa que tem ética tem princípio. Quem tem princípio tem valor. Quem tem valor age com moral. E quem age com moral, suas atitudes honram aquilo que crê e a Deus. Pastor, me prova. Faço questão. Eu vou dar um exemplo clássico. Vou dar um exemplo. Eu estou saindo da congregação Canaã, Rio Grande do Norte. Vigília, meia-noite. Era um culto numa sexta-feira. Começou às 7 e terminava meia-noite. E eu fui um dos preletores, falando sobre maturidade cristã. Eu saio por volta de 12h15. E eu venho descendo no meu carro, preto, até o motorista eu preto. Imagine, ninguém enxerga nada. E eu estou vindo de lá para cá. Na época, pastoreava a congregação Cristo Rei, onde fiquei 4 anos. Quando eu chego nas 4 bocas, para atravessar, a farmácia da esquina está fechando. Imagine quem está saindo, uma ovelha, uma jovem, uma ovelha querida, amável e digna, que estava sob os meus cuidados. Estava caindo uma garoa, pastor, que é isso? Uma chuva. E essa jovem está saindo da farmácia do trabalho e ela precisava ir para casa. Ela olha, enxerga o carro, percebeu que era o carro do seu pastor. Ela dá com as mãos e diz, meu pastor. Eu paro, estaciono, baixo o vidro. Ela olha para mim e diz assim, me dá carona, pastor, está chovendo. Naquela hora eu olho para a minha esquerda, imagine quem está, todo mundo por cima do carro, os taxistas. Eu olho pelo retrovisor, lá debaixo do posto, os mototaxistas, ó, curiando. O carro está lá, IEAD, no vidro traseiro. Todo mundo conhece o carro do pastor João. Aí olha os princípios entrando em ação. Na minha mente, levo, não levo. Levo, não levo. Os princípios na minha mente estão dizendo, não leva, porque se você levar amanhã, até você disser que jabuti não é jacaré, já era. Então cuidado, tome cuidado, haja corretamente. Isso é princípio. Enquanto eu estou referindo ou refletindo, isso é princípio. De repente, os valores me levam a uma ação moral. Sabe o que eu fiz? A igreja lá na Canaã me deu uma oferta. Eu meti a mão no bolso, puxei R$20. Olhei para a jovem e disse, minha querida, você me conhece, mas você percebe a bifurcação que nós estamos aqui agora. Eu quero poupá-la de problemas e eu também poupar-me de problemas amanhã. Vamos fazer o seguinte, eu lhe dou R$20, pegue o táxi, daqui até a sua casa, eu tenho certeza, você não vai gastar R$15, você salva a sua vida, eu salvo o meu casamento e o meu ministério, e Deus vai ser glorificado. Você sabe o que aconteceu? No outro dia, pai e mãe me procuram, e diz, pastor, minha filha me contou, eu quero lhe agradecer, que atitude sábia. Eu disse, não é atitude sábia, sabe o que é isso? Moral. Sabe quando é que agimos moralmente? Quando os nossos princípios formam valores corretos. Agora eu vou fazer uma aplicação. Você sabe por que é que tem um monte de obreiro tomando atitudes erradas? Porque não tem ética. E se não tem ética, não tem valores pelos quais deve lutar. E se não tem valores, também não age moralmente. Suas atitudes são imorais. E aqui
entra um detalhe. Quando Paulo diz para Timóteo: tens cuidado de ti, Paulo está dizendo para Timóteo: saiba agir ética e moralmente de acordo com as verdades do Evangelho. Não pode haver distinção entre o que eu creio e aquilo que eu pratico. A ética, ela vai sempre servir como sinalização. O que é isso, pastor? Você já viu quando você está dirigindo o carro e a placa diz velocidade máxima 60 quilômetros? A placa está te advertindo e te alertando de perigo. Sabe quando você está numa reta e de repente a placa diz curva acentuada à esquerda? A placa está dizendo: cuidado, você pode sofrer um acidente. Todas as vezes que um obreiro chega na zona do pecado, a ética, que é os valores do Espírito, implantado em nós pela palavra, entra em ação e diz: você não pode fazer isto. Quem entendeu, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus. E essa questão ética, ela vai nortear a nossa vida. Aliás, deixa eu aproveitar e dizer isso aqui: eu não consigo conceber um obreiro sem ética. Todo obreiro, por força do seu ofício, e não apenas em detrimento do ofício que exerce, mas em função da natureza que possui, precisa ter valores éticos. Ética no seu falar, ética no se relacionar, ética na maneira como você trata os seus negócios, ética na postura que você tem diante do seu auditório, ética no ambiente do culto, ética ministerial. O que é isso? Alguém que sabe se conduzir de acordo com as normas. E que normas? A palavra de Deus. É por isso que Paulo está dizendo: tens cuidado de ti. Agora, escute o que eu vou dizer para você. Acho lindo isso. Acho lindo. O que é exatamente ética mesmo? Há pelo menos 3 maneiras de se definir isso num conceito mais prático. Eu vou começar dando o conceito secular. Etimologicamente, a palavra ética vem do termo grego ethos. Significa costumes ou práticas que servem como padrão de moralidade e normas sobre as quais um indivíduo ou uma sociedade convivem entre si. Agora, no conceito teológico, eu vou dar um conceito que não é meu. John Frame, historiador, teólogo e apologista, defensor da fé, para mim um dos maiores apologistas hoje no mundo, ele vai fazer o seguinte: ética é o conjunto de valores morais total e unicamente baseado nas Escrituras, pelo qual o cristão deve regular sua conduta nesse mundo, diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Agora, escutem isso. Em relação ao ministério, porque a temática aqui é ética ministerial. O que é ética ministerial? Eu vou dar esse conceito, esse é meu. Escute. É um conjunto de princípios que tem como base a Bíblia Sagrada e de forma mais específica trata do ensino de Cristo nos Evangelhos e dos apóstolos nas epístolas, com o propósito de orientar a conduta de um obreiro. O obreiro precisa saber se conduzir eticamente. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. Eu tenho um problema de audição, não escutei. Procura apresentar-te a Deus e como quem não tem do que se envergonhar. Ética é alguém que sabe fazer uso do microfone. É alguém que sabe administrar tempo. É alguém que sabe comunicar corretamente.
é alguém que trata de assuntos na tribuna de maneira respeitosa, ética. É alguém que sabe lidar com o sagrado. Você já viu? Eu fico pasmo, graças a Deus ainda não vi isso aqui. Mas pasme por onde eu tenho chegado. Você chega nas igrejas, os obreiros, com celular, durante o culto, fazendo selfie, fazendo vídeo, atendendo ligação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Atenda isso na frente de um juiz quando você estiver em audiência. Atenda isso na frente do delegado na hora que você for lá registrar uma ocorrência. Então escute o que eu vou dizer para você. Se você não pode fazer isso diante de uma autoridade terrena, respeite a autoridade do universo que está aqui, que é Deus. Ética. Ética no trato de questões sociais, como por exemplo política. Pasme, eu não vou entrar nesse mérito, mas me deixe estarrecido a postura de muitos obreiros em relação a essas questões sociais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ética envolve todas as áreas da nossa vida. E um obreiro precisa saber se posicionar de maneira coerente. Aí você pergunta para mim assim: ok, pastor, o senhor está dizendo que eu preciso ser ético, mas a ética está de fato presente em todas as áreas da minha vida? Quais são essas áreas? Eu digo para você, todas. Mas apenas pontuando, eu sei que meu tempo já está se exaurindo, mas eu vou concluir aqui em menos de 5 minutos. Escuta o que eu vou dizer para você. Primeiro lugar, ética está presente na sua vida particular. Sabe o que é isso? Espiritual. Você precisa ser alguém dado à devoção. Pastor, o que mais? Na vida moral, você precisa ter caráter. Na vida emocional, você precisa ter domínio próprio. Na vida física, você precisa ter saúde. Na vida intelectual, você precisa ter conhecimento e habilidade para saber aplicar. Tudo isso é ética. Não posso admitir um obreiro sem ética nessas áreas. Espiritualmente, devoção. Sabe por quê? Acho bonito. Geralmente, quando eu ouço os chamados ministérios de adoração, eu nunca vi isso na Bíblia, ministério de adoração, mas criaram isso. Então escute só. Quando eu vejo falar hoje sobre ministério de adoração, por via de regra, o ministro da adoração pega o microfone, a primeira coisa que ele diz: vamos adorar, nós estamos aqui para adorar, e tenta impulsionar a igreja. Deixa eu dizer uma coisinha para você, ministro de adoração. Você nunca conseguirá levar a igreja a um lugar que você mesmo nunca chegou. Lembra-se disso. Se você quer levar a igreja ao altar da adoração, você precisa conhecer o caminho. Quem entendeu, levanta a mão para o céu e glorifique a Deus. Ética. Ética. Pastor, tem mais? Tem. Eu vou dizer para você, não é só ética na vida particular, não. Eu estou aqui pulando porque eu vou terminar em 2 minutos, 3 minutos. Segunda área, você precisa de ética na sua vida familiar. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa ter cuidado com a sua esposa. E se você é obreira, cuidado com o seu esposo. E se vocês são pais, cuidado com seus filhos. E o mais importante, cuidado com o seu lar. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Sabe o que é um obreiro com ética familiar? É que nenhuma mulher é tão importante, tão valorizada e tão digna e respeitada para ele do que a sua. E sabe por que eu estou dizendo isso? Vou usar uma frase, essa não é minha, mas vou dizer para você. Aquilo que você não vê na sua mulher e vê aquilo que você não vê na sua mulher e vê na mulher dos outros, os outros vê na sua. Valorize a tua mulher. Acho engraçado. Você já viu os obreiros?
chega no púlpito de sapato cromar alemão, terno Pierre Cardin, gravata, alerca, não sei o quê. O cara chega mais requisitado. Pode observar quando ele entrar no púlpito. Ele entra primeiro. 5, 10 minutos depois, a mulher chega com a marreca de menino. E aí vou dizer para vocês, olha para o vestido que ela está usando. Você sabe por quê? Eu vou dizer. O marido vai comprar o ternozão lá no shopping. Quanto é? 680. Dá um desconto. 650. Passa no cartão 5 vezes. Para a mulher dá R$100. Para comprar o vestido, o sapato, comprar o cinto e ainda quer troco. Escute. Se você quer uma esposa excelente, seja um excelente marido. Outra, eu vou dizer para você, teus filhos. E por que eu estou dando essa ênfase? Vamos resumir aqui, porque o tempo não permite. Escute isso. Ei, obreiro, sabe onde começa o teu ministério? Dentro da tua casa. Sabe qual é a tua primeira congregação? É a tua família. Ética. Terceiro, vou dizer para você, ética congregacional. Pastor, ética na vida congregacional você não é a igreja, você é membro dela, obreiro. Então lembre-se disso. Você precisa saber como lidar com a congregação. E aí eu vou fazer essa aplicação. Ética na administração da igreja. Aí eu estou falando administrativamente. E nós pecamos terrivelmente. Porque eu tenho 30 anos de Assembleia de Deus. Nunca vi uma transparência. Olha, irmão, 6 meses, entrou isso, saiu isso, fizemos isso. Eu não vejo isso. Na minha igreja, nunca. No dia que eu ver, eu dou um culto de ação de graça. Ninguém sabe do que é feito, para onde vai e como é feito. Sabe o que é isso? Falta de ética. A igreja não é patrimônio. A igreja é reino, comunidade de Deus. Ética na administração das coisas sagradas. Ética, sabe o que mais? Com os obreiros. Obreiro, valorize os teus obreiros. Dignifique, dê oportunidade, faça eles se sentir também dignos. Você está pensando que é melhor do que todos? Aqui, pastor Adriano, boto para pregar, para ministrar doutrina, dirigir o culto, dar palestra, e ainda digo para a igreja, que bom, irmão, tem que aprender com ele. Escute, essa ideia de que eu sou o bambambam e a última Coca-Cola do deserto é um equívoco. Deus tem sempre uma Fanta melhor do que você. Valorize os teus obreiros. Você quer saber de ética? Ética com os membros. Como é que você trata? Eu vou dizer para os irmãos. Cheguei numa congregação. Eu vou pregar. A líder do círculo de oração se expressa equivocadamente antes de cantar o hino. Eu percebi, ela foi ingênua. Ela não queria falar o que falou. Ela falou ingenuamente. O líder pega o microfone. Humilha. Mandando a respeitar. Humilha publicamente ela, o marido, os filhos se levantam e saem chorando. Naquela noite eu tive dificuldade para conseguir trazer o culto para o culto. Vocês já viram falar num culto que não cultua a Deus? Foi aquele. Quando termina o culto, o pastor me leva para comer um peixe, lá na peixaria da tia. Eu estou sentado, ele olha para mim, junto com a esposa, e diz, pastor, você viu lá? Quis desrespeitar a autoridade, eu abati. Eu disse, pastor, com todo respeito, o senhor tem idade de ser meu pai e eu seu filho. Mas filho aprende com o pai, porque eu aprendo com o meu. Então eu vou dizer para o senhor uma coisa. Escute, o senhor foi antiético. Revelou não autoridade, mas autoritarismo. O senhor não revelou amor, despreparo ministerial. O senhor perdeu um marido, uma esposa, os filhos, e está correndo o risco de perder os amigos. Escute, o senhor paga quanto de salário para ela? Assinou a carteira quando? Você paga todos os tributos para a Receita, dá o INSS dela, o senhor paga a Previdência, paga férias, o senhor paga,
Por que você está me perguntando isso, pastor? Porque o que o senhor fez é coisa de patrão e empregado. E eu quero que o senhor saiba, na igreja, ninguém é empregado. Nós, pastores, somos servos. A igreja é que é servida por Deus, através do obreiro. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifique a Deus. Isso aqui é ética. Sabe o que eu disse para aquele pastor? No seu lugar, eu teria tolerado. Deixava o culto transcorrer. Terminava o culto, estava um elogio, dizia: Santa, amanhã converso com você no gabinete. Parabéns, que culto. Quando ela chegasse no gabinete, usava a pedagogia do sanduíche. Primeiro o pão, que elogio. Sabe, irmã, que culto, você tem feito um trabalho bonito. Depois botava o recheio, mas sua atitude foi errada. E aí batia, mas depois terminava com pão de novo. Mas parabéns, eu sei que você vai melhorar. Ao invés de perder, você conquistaria. Você sabe por que obreiro age assim? Porque não tem ética. Pastor, tem mais? Oh, se tem, mas eu não vou falar. Eu vou terminar aqui porque eu já extrapolei o horário. E se diz que o bom pregador é aquele que nunca diz tudo o que sabe, deixa o povo com vontade, dizendo: eu quero é mais. E não é possível que eu não volte aqui de novo. Então eu termino dizendo para os irmãos: ética no púlpito, ética na igreja. Quando a igreja estiver em pé lendo a palavra, vou lhe dar um conselho, irmã, irmão, jovem, adolescente: não entre no recinto, tenha respeito à leitura da palavra de Deus. Na hora da pregação, não se levante, ouça o que Deus tem a falar, não importa quem está pregando. Obreiros, quando for organizar a liturgia do culto, diminui a cantoria, porque o culto é uma ilha que diminui o seu espaço territorial. Dê ênfase à palavra, porque a palavra não é sobremesa, é o prato principal. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifique a Deus. Eu termino com essa frase. Vou terminar aqui só com essa frase. E essa frase não é minha. Essa frase é justamente de Franz Schaeffer. E eu acho isso fantástico. Olha só o que Franz Schaeffer vai dizer. Ele diz: se nós não declararmos com palavras e obras aquilo em que cremos e os valores que vivemos, estaremos construindo um muro entre o evangelho e a próxima geração. Em outras palavras, se não ensinarmos essa geração os valores do evangelho, a próxima geração vai se perder como Ló se perdeu em Sodoma. Deus abençoe os irmãos. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Bendito Deus, obrigado pelo privilégio de ministrar essa palavra. Que a tua graça abundantemente continue sobre nós. Nos ensina a viver os verdadeiros valores do evangelho. Teu nome seja honrado e glorificado, não apenas hoje, mas eternamente. Amém.